Ana. E o Timão? Cara, eu acho que o Corinthians tem uma crise interna, porque ontem a gente também começa a ver algumas especulações, inclusive a Marília Ruiz trouxe no apito final que o Rubão deve ser destituído do cargo dele dentro do Corinthians. Tem também a fala do Augusto Melo de que o que tem que ser feito precisa aparecer. O Corinthians está trabalhando internamente, está fazendo os treinamentos, mas o resultado, que é o que realmente importa, ele não aparece. E a gente vê que, por exemplo, o jogo contra o Red Bull Bragantino, o primeiro tempo do Corinthians foi muito ruim, foi muito abaixo, toma um gol com 4 minutos, depois não consegue mais reagir, faz um segundo tempo melhor, acaba dando um trabalhinho ali pro Cleiton, mas não é um trabalho vistoso. De jogar lá, Gabi? Você também... Não, Martelli, não tem... O estádio pulsando, não tem nada a ver, cima, não tem nada a ver. Ah, aquela torcida, a torcida do Bragantino, assim, né? Aquela entendeu? torcida, nossa. O Martelli... Caldeirão Bragacense, eu diria. Aqui. O Martelli chegou com um pano alvinegro dele aqui pra passar pro Corinthians, né? Só pode ser isso. Porque é que eu me inspirei no Dovalho. O Dovalho gosta de ser irônico, aí eu gostei também. Sim. Não tem a menor condição do Corinthians não apresentar o resultado. E ainda mais quando a gente fala de um Corinthians que foi eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista. Vai lá, faz o que tem que ser feito. Mas o Paulistão é difícil, Gabi. Calma, assim, o Corinthians hoje tem que, assim, não dá pra... É Água Santa e Corinthians, quem que passou? Água Santa. Água Santa. Então, e a pressão? E a pressão de jogar um Paulistão? Eu vou falar que Vocês querem colocar crise no... É natural não passar no Paulista, ô Gabi. Pelo amor de Deus. E o Corinthians, cara, não consegue apresentar nada. É um futebol horrendo. A gente viu ali no comecinho com o Antônio Oliveira. Tinha apresentado uma melhora. Até botei uma fé. Falei, caramba, acho que agora o Corinthians vai. E aí simplesmente não anda. E a gente tá falando de um Corinthians que perdeu pro Juventude, que tomou 5 do Botafogo Por causa ontem. da pressão de jogar também na casa do Juventude. Ô, Martelli, você tá precisando de mais 5 dias fora. Só pode ser isso, né? Não é possível. Não é fácil jogar na casa do Juventude com aquela pressão, Gabi. E eu acho que o Corinthians ele começa a entrar numa crise porque o Corinthians ainda não marcou nenhum gol e só tem um ponto. É óbvio que é começo de Campeonato Brasileiro, tudo pode acontecer, tudo pode mudar, mas o Corinthians precisa começar a esboçar uma reação. E eu trago aquele exemplo do Grêmio, né? Que na segunda rodada ficou na zona de rebaixamento e não saiu mais, né? Os times começaram a engatar e aí o Grêmio não saiu mais da zona de rebaixamento. O Corinthians precisa abrir o olho dele porque tem um elenco, apesar de um pouco limitado, mas tem um elenco, só que não consegue fazer nada de diferente e uma hora o futebol vai começar a cobrar, né? Olha, eu quero te ouvir, 11999048756. A galera tá no YouTube aqui, o Hideo Shidodo A falando gente que vai ser voltou legal com os ouvintes, demais. viu, Martelli? Então a gente voltou. Vocês... Você é inimigo Você do tava na ouvinte. crise com eles, Não, a gente para retomou com isso, cara. uma ponte ali Eu com os sou amigo do ouvintes povo, e tal. é diferente. Eu sou amigo do povo. Sim, lá de Miami, né? Do Isso. povo de Miami. Não, mas aí foi por um bom motivo. Por um bom motivo. Eu fui coletar o meu pataco. Tá né? certo. Eu fui coletar o meu dinheiro, cara. Tá certo, É tá outra certo. história. Inclusive, Tá já certo. nós teremos Tem atualizações um sobre brasileiro que já ganhou aí um dinheiro, deve ter sido você, isso. né? Que você acha que eu sumiu. vou, entendeu? Calma, muita calma nessa hora. Mas vamos lá, tem gente falando aqui do técnico do Corinthians, de contratação que não foi acertada. Eu não sei se não é muito cedo para fazer algum prognóstico do que vem aí pela frente. Eu vou trabalhar com a fala que a gente ouviu na coletiva pós-jogo ontem do próprio Augusto Melo. Falou, cara, não dá mais, eu não posso ficar tomando responsabilidade por erro que não é meu, eu vou assinar com a minha caneta, então se errar vai ser erro meu, se acertar vai ser acerto meu. Aí perguntaram do Rubão, não, o Rubão é um conselheiro vitalício, vocês têm que falar com ele. Tudo que o Corinthians não precisa é o que está acontecendo agora dentro de campo e fora de campo. Porque já a situação não estava boa fora de campo, e agora vem o dentro de campo também que não ajuda. Só que o Augusto Melo, querendo ou não, ele tem a cadeira da presidência, ele vai ter que apresentar alguma solução. Então, alguma atualização, olha, a gente tá de olho no Rubão, a gente tá de olho também no elenco, botar uma pressão, enfim. O torcedor corintiano tem que ter algum tipo de lapso e algum tipo de análise, de conseguir olhar pra frente e falar, estão mudando algo. Mas é que Agora, o parece Antônio que não Oliveira muda, até né? tentou mudar algo. Em Realmente. campo. Em campo. E eu acho que ele é o menor dos culpados. Então, Também. que ele mexeu... Nesse caso... Ah, mas vamos lá, Aldo Vale. No caso de dívida, de gestão, ok. Agora, como que um time... o elenco do Corinthians não é ruim. Ou eu tô louco? Eu acho que é melhor do que o do ano passado. Eu Tem gente também. que não acha. Não, o elenco do Corinthians não é ruim, Eu gente. também não acho Como dos é que o Corinthians piores. perde de 2-0 pro Juventude e perde pro Bragantino de 1-0? E não é só isso, a gente tem que analisar que são 3 jogos sem marcar gols. Não é só o quesito derrota, são 3 jogos seguidos sem marcar gols.
E, Sim. vamos lá, 3 gols sofridos em 3 jogos, vai, numa média. Isso. E Esse ataque não tá funcionando, a defesa também não. E é um Bragantino que não é nem o melhor Bragantino, que talvez se fosse o do começo do ano passado, ainda dava pra falar, tipo, beleza, né, um Bragantino melhor. Só que o Bragantino também não tá jogando bem, então isso deixa ainda mais evidente como o Corinthians não consegue apresentar nada de diferente. Eu sinto assim, o problema do Corinthians, ele é muito explícito já há um bom tempo e é uma somatória de coisas. O principal fator é a gestão anterior, ao longo dos últimos anos, destruiu um clube gigantesco, né? O Corinthians só sobrevive como Corinthians porque é o Corinthians, né? Ponto final. Porque o que fizeram no Corinthians é coisa de profissional mesmo, né? No caso, em destruir o clube. Parece que foi tudo... Precisamos destruir essa instituição, ponto. E aí, claro que a gente precisava de uma substituição, né? Que esse pessoal que tava lá saísse para a entrada de novas pessoas. Só que o problema é que essa diretoria, ela é amadora, e eu falo isso já há um bom tempo, ela é amadora no sentido de não conhece do ramo ainda, talvez um dia conheça. Então eles batem cabeça, eles erram muito na comunicação, já existe esse racha entre o Rubão e o presidente Augusto Melo, porque assim, eu critico muito os dirigentes do São Paulo, né? Carlos Belmonte, Casares. Mas, cara, o Carlos Belmonte e o Casares, eles são carne e unha. Eles têm a mesma sintonia. Eles não batem cabeça, eles têm problemas com relação a N coisas. Mas você não existe uma guerra nos bastidores do São Paulo. E você não pode fazer o clube ser vítima disso. Assim, de novo, eu gosto muito de trazer para a nossa realidade. Você tem uma rixa com um colega de equipe, você tem uma rixa com alguém, você não pode prejudicar a sua instituição, aqui que seja, o nosso programa, a instituição Bandeirantes, a rádio, por causa de desentendimento interno. Você não pode fazer. O que eles estão fazendo com o Corinthians é isso. E o que foi feito com o Corinthians nos últimos anos também foi feito com a chapa de renovação e transparência. Então eu tinha até uma pergunta para você, Paulo do Vale. Seria melhor você ter uma gestão ultrapassada, renovando o seu mandato, caso do André Negão, né, se tivesse mas que eleição, conhece do riscado, que conhece do ramo, conhece naquelas, né? Isso, não conhece. A gente sabe que ele seria né, controlado pelo André Santos nesse sentido. Ou uma gestão nova, mas que vai bater cabeça. Esse é o debate que acho que o torcedor corintiano tem que fazer o exercício. Não estou querendo apontar para nenhum dos lados, mas que situação, né? Uma é amadora, a outra faz o Corinthians ver a receita. O Corinthians. A receita aumentando nos últimos 10 anos, a dívida também aumentando, cara. Eu sinto que o Corinthians é refém da incompetência de modo geral. E assim, não é uma questão de só o Corinthians sofre com isso, não. Acho que a média do dirigente brasileiro é uma média ruim, né? Assim, tirando o Leila Pereira, tirando o Marcelo Paz do Fortaleza, uns 3, 4 dirigentes hoje da elite do futebol. Acho que nenhum merecia estar onde está, para começo de conversa. E acho que isso vale também para Augusto Melo e vale para quem estava antes do Corinthians. Só que o Corinthians ele é tão grande que tudo que acontece no Corinthians ele tem uma proporção muito maior. Então assim, a gente fala muito do Corinthians, o Corinthians vende muito, né? Tanto no momento ruim como no momento bom. Então tudo acaba sendo amplificado. Acho que o melhor dos mundos seria de fato uma renovação, né? Uma oxigenação no ambiente do Corinthians. Mas isso a gente vai ter que esperar 2 anos, né? 2 anos e meio, vai, um pouquinho mais. Sabe assim, talvez, eu sei que é um papo até que, transformar em SAF, não sei, cara. Corinthians, eu acho que o próprio Corinthians e quem manda não deixa isso acontecer. Então, sabe por quê? Porque talvez não saia disso. Seria sério. Exato. Você teria um CEO, você teria um presidente. Exato. Não é de E eu não tô interesse. querendo dizer aqui que SAF é a solução pra tudo, tá? Não é isso. Porque tem o exemplo do Vasco, que é uma SAF, Sim. mesmo assim não anda. A gente tem o exemplo, acho que maior exemplo é o Figueirense, que virou SAF e afundou o Figueirense. Assim, exato. Então, tem aquela questão também de que, por exemplo, o Vasco ali é uma SAF que tem um presidente, mas é um presidente que não manda em nada, né? O Pedrinho já falou sobre isso, que ele acaba sendo um presidente que não pode tomar muitas decisões. Então também dependeria de qual tipo de SAF o Corinthians seria, mas eu acho que o Corinthians é muito grande e tem uma história por trás que não permitiria o Corinthians ser uma SAF, sabe? Acho que é muito fundo... Tipo assim, não tem mais o que fazer pra você virar uma SAF. Agora, eu tava escutando hoje, inclusive durante os Donos da Bola, uma das questões que mais me aflige é no sentido do futebol. Como é que você tem um time, como é que você tem qualquer tipo de instituição financeira devendo milhões de uma coisa que... Aí você pode concordar ou não, né? Mas que tem que ser paga, que é imposto.
E não acontece nada com quem é estatutário, com quem é o responsável por essa caneta. E de novo, imagina fica você em casa, que tem que... Você que tá em casa e você tem que, por exemplo, prestar contas do seu imposto de renda. Fica um ano e erra um pouquinho, um pelinho. Mas erra um pelinho da sua conta, pra ver se não vem atrás de você e vão brigar por R$10, por R$15, por R$25. Aí você tem a instituição que deve quase $500 mil. O craque falou o número lá certinho, ou um pouco mais de $500 mil. E não acontece nada. Não acontece nada, os caras continuam com a mesma condução. Parece que faz parte dever e que tá tudo certo. Estão afundando cada vez mais o time. E não é só o caso do Corinthians, né? Que a gente logicamente abriu aqui porque o Corinthians perdeu o seu primeiro jogo agora após o Juventude, emendou mais uma derrota contra o Red Bull Bragantino. Podemos encerrar o timão, meu querido Paulo do Vale? Não, acho que sim. Eu só queria, só para deixar claro que existem situações e situações. Talvez, no meu entendimento, o menor dos culpados, repetindo o que eu falei, é o treinador hoje. O Antônio Oliveira, eu acho que é um cara que merece ainda um respaldo por parte de todo mundo e que os dirigentes tomem consciência de que eles são os principais responsáveis. Não adianta ficar nem culpando o passado e não trabalhar. Então, é só isso, assim. Mas a fase do Corinthians ela é muito preocupante mesmo. E eu acho que o time é melhor do que o do ano passado, apesar de merecer algumas críticas, sim.